Eu falei para você que voltava, voltei e estamos aqui com mais um bloco de filosofia. E hoje nós vamos trabalhar filosofia política. Depois de passarmos por todos os períodos históricos da filosofia, chegamos agora às partes mais minuciosas dessa disciplina. Hoje nós vamos refletir sobre os mais diversos aspectos da sociedade. Então eu quero te convidar para você mergulhar comigo dentro dos principais conceitos, dentro das principais características e dentro das principais dicas que com toda certeza vão alavancar o seu processo de estudos e te levar à aprovação. Vou colocar aí na tela para você então filosofia política. E aí nós vamos então partir do princípio da filosofia política na Grécia. E você sabe que na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, as primeiras discussões políticas se darão com as reformas jurídicas. Essas reformas jurídicas vão acontecer com Drácon, Solon e Clístenes. Reformas jurídicas. Deixa eu apagar aqui. Reformas jurídicas. Essas reformas jurídicas vão acontecer com esses três grandes personagens. Portanto, a finalidade da vida política, e essa é uma discussão tanto de Platão quanto de Aristóteles, a vida política se dava em torno daquilo que nós chamávamos de polis grega. Lembra o que é polis grega? Já expliquei isso para você lá na aula de história. Polis era a cidade-estado. Cidade-estado na Grécia, cujas suas principais características eram autonomia política, administrativa e também financeira. Cada cidade tinha o seu próprio reinado, uma monarquia, uma diarquia, ou havia cidades que tinham até triarquias. Nesse sentido, nós temos o início da configuração política na Grécia. Então, quando nós falamos de filosofia política, é impossível não falarmos da democracia ateniense, que surge na Grécia a partir das discussões desses caras aqui, ó. E com as reformas jurídicas que serão implementadas nas principais cidades gregas, mas eu quero destacar para você aqui duas grandes cidades, que é Atenas e Esparta. Cada uma dessas cidades tinha sua estrutura social. Tendo sua estrutura social, também tinha sua estrutura jurídica, os seus órgãos, como o caso, por exemplo, de Esparta, que tinha um órgão da Gerúcia e a Ápela. A Gerúcia era o Conselho dos Anciões. A Ápela era um órgão que escolhia os membros para a Gerúcia e era responsável também por examinar as leis que eram produzidas dentro do órgão da Gerúcia. Em Atenas também nós vamos ter uma estrutura semelhante, no entanto com outros nomes. Isso aqui é só para você entender que as questões políticas, elas estão presentes na vida da humanidade desde os tempos mais remotos. Então os gregos vão trabalhar o conceito de justiça na comunidade. Isso já estava presente dentro dos seus mitos. E aí nós temos a famosa lei divina que parte de Têmis, criação do cosmos, que é a ordem universal, e o Dike, que é a justiça instituída. Portanto, a ideia de justiça aqui refere-se a uma ordem divina. Então nós temos um conceito teocrático aqui, mas também natural. Nós vamos chamar isso aqui, sabe de quê? Jusnaturalismo. Jusnaturalismo. Quando nós chegarmos lá na filosofia política moderna. E isso vai regular todas as ações humanas dentro da sociedade. Vai regular, vai julgar, vai punir todas as ações referentes ao ser humano dentro daquela sociedade de forma específica. Então, o que é importante levar em consideração? Para que existe uma lei? A lei existe para organizar, ela vai organizar, mas ela também vai fazer o quê? Punir as ações que são consideradas antiéticas ou antimorais de acordo com a instituição das leis diante dos representantes escolhidos pelo povo.
Então essa é a dinâmica de política. Só que, no entanto, quando nós falamos de política na Grécia e as primeiras manifestações da democracia ateniense, a democracia não era no mesmo modelo que nós conhecemos hoje, não. Porque nós temos dois tipos de democracia. A democracia direta e a democracia indireta. Então vamos lá. Olha só. Quando nós falamos, portanto, de democracia direta ou democracia indireta. Democracia direta, como o nome já é bastante sugestivo, a democracia direta, vou colocar aqui, ó. Democracia direta nada mais é do que a participação direta de quem? Da população. Vou até mudar de cor aqui para ficar bem lúdico para você. Participação direta da população. Então, por exemplo, suponhamos que você esteja aí na sua casa, com seus familiares, e aí vocês decidem que simplesmente vocês, a partir de hoje, não vão mais tomar café. Vocês vão fazer jejum intermitente e só vão almoçar. Essa lei foi instituída por vocês, dentro do convívio de vocês, de acordo com a dinâmica de vida de quem? De vocês. Essa democracia é direta. Vocês entraram em um consenso e decidiram que não mais iria acontecer, partindo do princípio do voto da maioria. Agora, quando nós trabalhamos o conceito de democracia, olha lá, democracia indireta, deixa eu apagar aqui. Quando nós trabalhamos o conceito de democracia indireta, o conceito de democracia indireta nada mais é do que a escolha de um representante para ser seu porta-voz, para decidir por você. Esse é o modelo de democracia indireta. Ou seja, aqui nós vamos ter um representante. Aqui eu tenho um representante. Show de bola? Então, na democracia direta, eu tenho aqui a população escolhe ativamente. Na democracia indireta, eu tenho a escolha de um representante. Esses conceitos já estavam presentes dentro das discussões políticas relacionadas a Platão e também dentro das discussões políticas relacionadas a Aristóteles. Inclusive, Aristóteles tem um livro com o título Política, onde ele trabalha os principais conceitos e ideias de democracia, reformas jurídicas, ações populares, plebiscito, dentro do contexto da Grécia Antiga. Então lembre-se que nós estamos lá dentro do conceito. Então o contexto histórico que tanto Platão quanto Aristóteles passavam por aqui, estavam inseridos, melhor dizendo, é o contexto da polis. Então lembre-se que Atenas era a cidade da sabedoria, a cidade da discussão filosófica, a cidade que remetia à razão como sua principal ferramenta de ação social. Então, qual é a finalidade da vida política? Olha só, política, justo é o que se segue a ordem natural e respeita a lei natural. Então, política é o quê? Tudo aquilo que é justo, que segue uma ordem natural e que respeita a ordem natural. No contexto da Grécia, como isso se aplica? A polis existe por uma natureza ou por uma convenção entre os homens. Isso aqui nós vamos chamar disso aqui, ó. Democracia o quê? Democracia direta. Nós estamos num momento da Grécia, os dois principais momentos da Grécia, da história, você já viu isso lá na aula de história? Os dois principais períodos da Grécia, porque a Grécia é dividida em 5 períodos. Então ela é dividida em período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Os dois principais aí que mais caem e aparecem na sua prova do Enem é o período arcaico e o período clássico. Nesse período clássico é quando então começa as discussões relacionadas à política, partindo então das filosofias, tanto de Platão quanto de Aristóteles. A visão era organização da sociedade, de modo que essa sociedade pudesse, de algum modo, viver beneficamente, sem infligir o direito do outro.
Então, era uma organização no sentido político mesmo. Quando nós falamos de organização administrativa, aí nós vamos ter todos aqueles órgãos, igual eu falei para você, relacionado a Esparta. Esparta tinha lá a Cherúsia, tinha a Ápela, tinha uma diarquia, era um governo de 2 reis, e a principal característica de Esparta era ser uma cidade militar. Diferentemente de Atenas, que trabalha as questões relacionadas à democracia e vem as suas reformas jurídicas com Drácon, Solon e Clístenes. A intenção era maior participação popular nas decisões políticas da Grécia, da Polis, de Atenas ou de Esparta. Show de bola? Para os sofistas, então, os sofistas era a galera que acreditava que a educação deveria ser vendida de alguma forma, que a educação deveria ser paga pelas pessoas. Essa era uma das ideias dos sofistas. Então a polis nasce por convenções, a justiça é o conceito, a justiça é o consenso quanto às leis. A finalidade da política é fazer o que então, dentro dessa perspectiva? É criar e preservar esse consenso. Então, se eu tenho aqui justiça, e a justiça para Platão é o consenso quanto às leis que são criadas, então a finalidade da política é tanto criar essas leis, quanto preservar essas leis. Proteger essas leis para que não haja o quê? Para que não haja transgressão. Então esse consenso ele é criado e ele é preservado a partir desse conceito de quê? A partir desse conceito de justiça. Então essa é a perspectiva política. Eu vou colocar aí na tela para você, olha lá, para você tirar um print desse desenho maravilhoso aí, desse mapa mental, que só o professor entende o que escreve, né? E vamos partir. Então olha só. Qual é a finalidade, então, da vida política? Então, a filosofia política, ela é um ramo da filosofia que estuda como a sociedade deve se organizar e quais são os princípios que justificam o poder, a autoridade, justiça e liberdade. Então, eu vou colocar para você aqui, ó, esses 3 pontos, porque esses 3 pontos, na perspectiva dos filósofos socráticos, são os pilares da vida política. Então nós temos aqui a autoridade, justiça e liberdade. Esses são os 3 pilares. Então ela vai buscar responder algumas questões que são essenciais. O que é governo justo? Qual é o melhor tipo de governo? Até onde vai a liberdade do indivíduo? O que legitima o poder do Estado, dentre outras questões relacionadas a esses questionamentos sociais que estão presentes dentro desses 3 conceitos aqui, ó. Dentro desses 3 conceitos. O conceito de autoridade, de justiça e de liberdade, ok? Então, olha só, a finalidade da vida política para quem? Para Platão. Os seres humanos e a polis têm a mesma estrutura. Então lembre que o Platão ele vai trabalhar a ideia de mundo sensível e mundo inteligível. Isso nós vamos chamar dentro da filosofia de quê? De dicotomia. Dicotomia. É quando uma parte é dividida em 2. Um conceito é repartido em 2 e assim sucessivamente. Então os seres humanos e a polis têm a mesma estrutura para Platão. Então a alma concupiscente ou desejante e a alma irracível ou colérica, que é aquela alma ressabiada, com ira, com raiva, e você tem a alma desejante. Então, nossos sentimentos, eles vão se alterar a partir dessa perspectiva. Então tem dia que você está com a alma concupiscente, com a alma desejante, e tem dias que você está colérico, tem dias que você está com raiva, tem dias que você está borocochô. Então essa dinâmica ela vai se alterando ao longo do dia, né? Então não tem como uma pessoa acordar 7 horas da manhã feliz.
Não, eu vou acordar às 7 horas da manhã porque eu vou ali pegar um ônibus lotado para Brasília, nesse engarrafamento dos infernos a 0,40, que você fica 20 minutos aqui em Valparaíso, chega lá na Santa Maria, fica mais 20, chega lá no Parkway, fica mais 60, e você tinha que entrar no trabalho 9 horas e chega 11 horas da manhã por causa do engarrafamento. Ninguém acorda feliz, mas ao longo do dia, aí você vai lá, olha seu chefe, olha seu colega de trabalho, olha o seu professor te dando aula, seu amiguinho do lado, e aí você vai mudando, vai melhorando, e aí o seu humor ele vai mudando, ele vai deixando de ser cólerico, e ele vai passar a ser o quê? Desejante. Ele vai deixar de ser colérico e vai passar a ser desejante. Tudo bem? Então, essa é a perspectiva de vida política para Platão. Isso vai se alterando. Então, ele joga esses dois conceitos dentro da questão da vida social do indivíduo, dentro daquilo que o indivíduo vai produzir enquanto ser desejante ou ser colérico. Mas aí, nós temos um outro conceito que é próprio da filosofia, próprio da ideia de Platão, que é o conceito racional, ou o conceito intelectual. E aí, quando nós falamos de racionalidade aqui, nós estamos falando do saber acadêmico. Aquele que você aprende na academia, aquele que você aprende na escola, aquele que você aprende na faculdade, aquele que você aprende no cursinho. Isso que você está fazendo aqui agora é o que, ó? É papirando. Esse conhecimento aqui é o que, ó? Conhecimento acadêmico. Então, para as perspectivas políticas também, Platão acreditava que a razão é o principal meio utilizado para refletirmos sobre a vida política e a vida social em comunidade. Deixa eu apagar aqui que eu fui escrevendo tudo aqui em cima um do outro aqui, e aí vocês não dão conta de ver. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só. A classe econômica dos proprietários, de terra e artesãos e comerciantes, era uma classe que dominava, era uma classe dominante. Então as discussões políticas elas vão surgir aqui justamente com a intenção de fazer o quê? Justamente de fazer o quê? Justamente de retirar esses dois aqui, ó. Esses dois aqui eram considerados, melhor dizendo, classe média. Mas você tem um proprietário de terra. Esse proprietário de terra aqui era o aristocrata. Então, só corrigindo. O proprietário de terra era o cara que tinha grana. O artesão e o comerciante era o cara que pertencia ao quê? À classe média. Esse cara aqui, ó, o aristocrata, como ele tem grana, como ele é cara rico, então ele está no topo da pirâmide social. Ele está no topo social. Esse cara aqui, ele busca crescer. Ele busca crescer. Crescer socialmente. Então qual é a perspectiva aqui? A perspectiva de Platão é a seguinte: nós precisamos discutir então política para fazer essa classe aqui, ó, para fazer essa classe aqui, artesãos, e fazer essa classe aqui, comerciantes, se ascender socialmente. Então aí é onde entra a importância do quê? Aí é onde entra a importância da democracia. Isso, qual é o objetivo? O objetivo da democracia nesse sentido aqui. O objetivo da democracia nesse sentido era ocasionar mobilidade social. Fazer com que esse aqui e esse aqui se ascendesse socialmente em relação a esse cara aqui, ó, aos proprietários de terra. Então, quando nós falamos de discussões políticas relacionadas às principais ideias de Platão, por exemplo, então Platão ele vai defender que os mais sábios, os filósofos, deveriam governar. Então, vou colocar aqui, ó, para você esse conceito, o conceito de Platão. Qual era o conceito de política para Platão, ok? Então, pegando esses três pontos aqui, a alma desejante, alma colérica e alma racional e intelectual, nós vamos chegar à seguinte conclusão em Platão. Qual? Os filósofos
deveriam governar. Essa é a perspectiva aqui, ok? Então os filósofos deveriam governar. Então anota isso aí porque é importante. Anota no seu material, anota no seu caderno, porque esse conceito aí, ele é o conceito importante em Platão. Ainda nós vamos ter a classe dos guerreiros e a classe magistrada. Mas, vamos partir então aqui para uma frase de Platão em relação à vida política na polis. Então, a finalidade da vida política para Platão: o homem é injusto quando a alma concupiscente, os apetites ou seus prazeres, é mais forte do que as outras duas, dominando-as. Também é injusto quando a alma colérica e agressiva é mais poderosa do que a racional. E isso também acaba dominando. Então olha só que conceito interessante. Olha só que conceito interessante. Então ele está dizendo que o homem ele pode ser dominado de duas formas, de duas maneiras. Quais são essas duas maneiras? A alma desejante, a alma concupiscente, que é aquela que tem os seus apetites, que tem os seus prazeres. E a alma colérica, que é a alma agressiva, raivosa, odiosa. Então, nesse sentido, tanto um quanto o outro poderia o quê? Transgredir. Poderia transgredir as leis. Tanto uma quanto outra poderia transgredir as leis. Então, se tanto a alma desejante quanto a alma consciente podem transgredir essas leis, isso quer dizer que nós precisamos o quê? Precisamos de um consenso geral em relação à produção ou criação de leis que venham limitar tanto a ação concupiscente quanto a ação colérica. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Faça o sinal positivo aí com a sua cabecinha, se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, esses dois conceitos, eles precisam ser controlados. E eles vão ser controlados aqui por quem? Eles vão ser controlados pela produção de leis ou criação de leis. Aí nós vamos ter os órgãos dentro de Atenas e também dentro de Esparta que serão responsáveis pela criação dessas leis com a finalidade de impedir com que o homem atravesse o limite do racional. Então olha só o que ele diz aqui, ó. Quando você tem uma alma concupiscente e quando você tem uma alma colérica, que é mais poderosa do que o seu próprio desejo, então isso quer dizer que o seu lado racional, ele foi o quê? Ele foi dominado por essas forças. Então o homem justo é um homem virtuoso. Aí eu vou dizer para você, o que é virtude aqui em Platão? Então a virtude é o quê? É o seu domínio racional sobre o quê? Olha que coisa linda isso aqui. Por isso que filosofia é lindo, bicho. Por isso que filosofia é lindo. Olha só. É o controle sobre o seu desejo e sobre a sua cólera. Então, qual é a finalidade da vida política aqui em Platão? A finalidade da vida política é fazer com que o indivíduo busque o seu equilíbrio. É fazer com que o indivíduo busque o seu equilíbrio. É que o indivíduo busque o seu equilíbrio. Não seja nem excessivamente concupiscente, nem excessivamente raivoso ou colérico. Então essa é a finalidade da vida política aqui. Então nós temos a produção de leis dentro desse contexto para que os homens não pudessem então exagerar ou exceder os limites da racionalidade. Então o saber racional é aquele que produz o homem justo e virtuoso. E quem é o homem justo? Quem é o homem virtuoso? O homem virtuoso é um homem que domina o seu sentido racional sobre o desejo e sobre a sua cólera. Show de bola? Tranquilo. É lindo, né? É lindo, é lindo, é lindo. Vamos pra frente? Vamos pra frente? Então olha só. A justiça ética e o quê? A justiça ética é a hierarquia das almas. Olha lá, ó. A justiça ética é a hierarquia das almas. A racional,
superior que domina as inferiores, ok? Mais uma vez aqui então, olha lá. Como realizar a cidade justa? Que nós vamos partir do ponto de vista da administração da cidade. Olha lá, ó. Da administração. Vou botar aí para você. Vamos partir do princípio da administração da cidade. Aí quando a gente parte para a administração da cidade, eu vou colocar um conceito legal aqui também desse cara, ó. Um conceito desse carinha aqui. Sabe quem é, né? Ele foi discípulo de quem mesmo? É isso aí, acertou. Ele foi discípulo de quem? Foi discípulo de Platão. Ele foi discípulo de Platão. Esse é o cara. Olha o conceito que ele vai trabalhar aqui. Se liga só no conceito que ele vai trabalhar aqui. O ser humano é naturalmente político e deve viver em comunidade, segundo Aristóteles. Então, ele tem uma natureza política e ele é naturalmente forçado a viver em sociedade. Naturalmente forçado a viver em sociedade. Anota isso aí, tá? Esse conceito aqui é de Aristóteles. Aí, depois nós vamos ter Maquiavel, que para Maquiavel a política é uma prática da realidade, baseada na realidade e não apenas na moral do indivíduo, mas também baseada na realidade. Então, olha lá. A cidade justa é governada pelos filósofos. Olha o conceito de Platão aqui. Então, para Platão, o ideal era o quê? O ideal era com que o filósofo governasse a cidade. Dessa maneira, nós teríamos um governo mais racional que iria proporcionar liberdade aos indivíduos. Então, a cidade justa é governada pelos filósofos, administrada pelos cientistas, protegida pelos guerreiros e mantida por quem? Pelos produtores. Olha que conceito maravilhoso. Então, você tem o quê? Aqui você vai ter cada indivíduo dentro da sua própria caixinha. Então, por isso que nós vamos falar aqui, ó, de quê? Por isso que nós vamos falar de administração. E o que é administração? É você fragmentar o poder no intuito de você organizar melhor. Mas essa organização, ela parte do princípio de que aquele indivíduo que está na frente daquela pasta, de frente com aquela ação, seja um indivíduo preparado e especialista para aquela atividade. Então, olha só. A cidade justa, eu vou marcar para você ver, cara, como filosofia é coisa linda. Ó, a cidade justa é governada pelos filósofos. Lindo. Por quê? Por que é governada pelos filósofos? Porque os filósofos detêm a arte do saber. A arte do saber. Ela vai ser administrada por quem? Ela vai ser administrada pelos cientistas. Porque os cientistas conhecem a organização metódica e metodológica do método científico e sabem organizar todos os padrões que são exigidos dentro do método para se alcançar um resultado. Mas ela é protegida por quem? Pelos guerreiros. Os caras que são treinados todo santo dia. Lembre-se de Esparta, que era uma cidade muito voltada para as questões militares, onde seus jovens, né, os homens de modo geral, participavam do exército e tinham uma educação militar desde muito pequenos. Então ela é protegida pelos guerreiros, mas ela é mantida por quem, do ponto de vista econômico? Pelos produtores. Economia de subsistência, a gente vai chamar isso aqui. Ou seja, você produz para você primeiro sustentar a sua família, sua cidade, né, seu país, e depois o que sobrar, o excedente, você exporta. Então, esse conceito de Platão é o conceito perfeito de vida política. É o conceito perfeito dentro do sentido de democracia, que é o que significa democracia, você já sabe, já te expliquei. Governo do povo. Se democracia significa governo do povo, isso significa que eu estou dizendo que essa fragmentação aqui, ela é uma fragmentação que garante uma mobilidade democrática. E essa mobilidade democrática permite com que cada representante dessa pasta haja de acordo com a sua especialidade. Ou seja, isso é racionalidade. Se o cara é um cientista
cientista e ele é um administrador, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele é um filósofo e ele governa a cidade, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele é um guerreiro e ele protege a cidade, ele sabe o que ele está fazendo. Se ele é um produtor e mantém a cidade, ele sabe o que ele está fazendo. Por quê? Porque é a especialidade dele, ele estudou aquilo, ele conhece aquilo, ele tem vivência daquilo, ele tem experiência empírica com aquilo. Show de bola? Tranquilo, perfeito, né? Melhor que física, coisa linda. Melhor que física. O professor Matheus já tá aqui no estúdio, tá dizendo que não. Tá dizendo que não. Ele vive falando que física é a melhor coisa do mundo, né? Mas olha só esses conceitos de filosofia que a gente tá trabalhando aqui. Que coisa linda. Então, para Aristóteles, já coloquei o conceito aí para você, vou mostrar de novo. Olha lá. Qual é o conceito de vida política para Aristóteles? Aristóteles diz, olha lá. Vou botar não, senão vou botar tudo aqui. Para Aristóteles, vou colocar de novo aqui. Então, ele vai dizer que a vida política, olha lá, vou puxar certinho aqui, ó. O ser humano, naturalmente, político. Então ele tem uma natureza política própria. Deve viver quê? Em comunidade. Então esse é o conceito de vida política aqui em quem? Aqui em Aristóteles. Show de bola? Então para Aristóteles nós vamos ter o bem. O bem são partilháveis e devem ser o quê? Deixa eu mudar aqui. E devem ser participáveis. Nós temos uma quantidade que está relacionada com a qualidade. Essa quantidade produz riqueza. Essa qualidade de bem produz o quê? Poder político. Esse poder político ocasiona o quê? Participação. Essa riqueza ocasiona o quê? Distribuição. Ambas aqui vão produzir o quê? Ambas aqui vão produzir justiça. Então, se eu estou falando de participação aqui, qual é a ideia? Democracia. É a ideia de democracia. Então, o ser humano naturalmente político deve viver em comunidade. Eu tenho bem, que é a causa de tudo. Ele é partilhável. Gera-se o quê? Qualidade. Qualidade de riqueza. Riqueza de distribuição. Ok? Participável, gera-se qualidade, aqui quantidade, aqui qualidade. Gera-se poder político. Esse poder político gera participação, e essa participação e distribuição gera o quê? Gera justiça. Esse é o conceito para Aristóteles. Então olha lá, vamos examinar umas frases aqui de Aristóteles. Só para você ter uma ideia aí maneira, olha lá. A cidade justa caberá distinguir os dois tipos de justiça e realizar sonhos. A justiça distributiva consiste em dar a cada um o que lhe é devido, e sua função é dar desigualmente aos desiguais para torná-los o quê? Para torná-los iguais. Olha que frase louca, né? Somente os que não são forçados às labutas ininterruptas para a sobrevivência são capazes de uma vida humana, uma vida plenamente humana e feliz. Então, o que Aristóteles queria dizer relacionado ao conceito de política aqui, quando ele fala de justiça? Então, justiça em Aristóteles significa o quê? O que você me diz? Justiça em Aristóteles vai significar, obviamente, uma base daquilo que Platão já havia trabalhado no seu conceito de cólera e de concupiscência. Então, para ele, a justiça distributiva, isso aqui, ó, vou puxar a setinha aqui, vai tratar de quê? Vai tratar dos bens. Aqui trata dos bens do indivíduo. Essa é a justiça distributiva entre pessoas. Então, cada um deve receber de acordo com o seu mérito. Ele vai trabalhar aqui o conceito de mérito dentro dessa frase.
Então olha lá, a justiça distributiva consiste em dar a cada um o que lhe é devido em sua função. Eu estou trabalhando o que aqui? É mérito. É mérito. Olha a primeira frase. A cidade justa caberá distinguir os dois tipos de justiça e realizar ambos. Então, quais são os dois tipos de justiça? Quais são os dois tipos de justiça? Primeiro, a justiça distributiva, que consiste no trato dos bens e no mérito, né? E aqueles que são forçados às suas labutas ininterruptas para a sobrevivência são capazes de uma vida plenamente humana e feliz. Aí aqui nós temos o quê? O que nós vamos chamar de justiça social, ok? A distribuição igual aos desiguais em conformidade com aquilo que organiza a sociedade dentro da sua perspectiva de justiça. Então a justiça é a virtude mais importante da vida em quê? Da vida em sociedade para Aristóteles. Porque isso vai dizer respeito ao bem dos outros e ao bem o quê? E ao bem comum. Então isso está relacionado ao bem dos outros e ao bem comum. Então nós temos esses dois conceitos de justiça aqui. Então a cidade, ou seja, quando ele diz a cidade, ele está querendo dizer o governante. Então a cidade justa caberá distinguir os dois tipos de justiça. Então quais são os dois tipos de justiça? Justiça distributiva e depois a sua justiça social. Então olha lá. Somente na cidade boa e justa os homens podem ser o quê? Bons. É isso que ele está dizendo. Aristóteles, partindo do seu princípio de ética. Lembre-se que ética é o quê? Ética é a ciência do comportamento. E somente homens bons e justos são capazes de instituir uma cidade boa. Então uma coisa está ligada à outra aqui. Então olha só, somente na cidade boa e justa os homens podem ser bons. Ou seja, isso está relacionado ao quê? Está relacionado à educação. Se eu tenho uma cidade boa e justa, então a educação que eu vou transmitir, que eu vou passar aos indivíduos, será uma educação o quê? Será uma educação justa e boa, correto? Ótimo. E somente homens bons e justos são capazes de instituir uma cidade boa. Então isso aqui é o quê? Isso é cíclico, cara. Isso é cíclico. Então quando você pega filosofia política, você pensa, caraca, professor, então assim, tá bugando a minha mente. Porque eu olhei para Platão, olhei para Aristóteles, os conceitos são maneiros, os conceitos são massas. Nós temos o conceito de consciência, nós temos o conceito de alma desejante, né? Alma que busca o prazer, alma consciente, e nós temos o sentimento de alma colérica, alma raivosa, agressiva. Então, a virtude para Platão, para o cara que vai governar, é estar entre esses dois eixos aqui. É onde ele vai buscar o quê? É onde ele vai buscar a sabedoria. E quem é que deve governar? Quem deve governar? Quem deve governar é o filósofo. O cientista administra. O guerreiro protege e o produtor mantém a cidade. Para Aristóteles, nós temos a justiça distributiva, que leva em consideração o mérito do indivíduo naquilo que ele está fazendo. E nós temos a justiça social, onde a produção visa distribuir de forma igualitária a desigualdade para os desiguais e a igualdade para os iguais. Então, essa é a perspectiva de Aristóteles. Então, somente por meio da educação eu consigo produzir uma sociedade consideravelmente o que? Boa. Uma sociedade consideravelmente o quê? Justa. Então os homens bons e justos são eles são capazes de instituir uma vida, uma cidade boa e uma cidade justa. Só que a diferença de Platão para Aristóteles é a seguinte: para Platão, os filósofos, para Aristóteles não necessariamente. Então, desde que o homem carregasse consigo as virtudes, ele poderia ser um bom administrador. Olha lá na tela, então. Olha lá na tela. Olha só. Para os romanos, como que vai acontecer a construção da ideia política romana? Então, na época arcaica e lendária dos reis patriarcas, nós vamos ter aqui a república aristocrática, formada pelo Senado romano e pelo povo romano. Então deixa eu só falar um negócio para vocês aqui, isso aqui você já viu em história também.
nós temos três períodos na Roma Antiga: monarquia, república e império. Dentro desses três períodos, o que mais vai aparecer na sua prova vai ser o período do império, obviamente. Então nós vamos ter duas divisões aí importantes políticas: o povo, de modo geral, que vai ser dominado pelo governante romano, pelo imperador romano, e nós vamos ter o Senado, os magistrados. Esses magistrados serão aqueles que irão organizar como vai acontecer as formas de república em Roma. Lembrando que república aqui significa coisa do povo. República aqui significa coisa do povo. Tudo bem, meus queridos? Então, república aristocrática, você tem o Senado e você tem o povo. Na república oligárquica, você tem um cônsules e o imperium, que é o poder judiciário militar. Você está percebendo que tem uma organização administrativa aqui? Isso é política. Isso é política. Na república monárquica, aí você tem Júlio César e você tem Otávio Augusto. Aqui nós temos reis. Que é quem? Que é o rei absolutista que vai governar e vai mandar em tudo. Então nós temos essa ideia de construção política. Apesar de ser chamado de república, a República Romana não era muito bem uma república, a gente sabe, porque havia sempre ali a questão dos imperadores terem um poder absoluto em boa parte das decisões. Apesar de você ter um Senado que controlava de certa forma algumas ações, mas isso acabava sendo irrisório diante das articulações políticas que aconteciam dentro do Império Romano. Então, olha lá. Então nós vamos ter a ideia do príncipe ou imperador, que era quem em Roma? Chefe militar, detentor do poder judiciário. Então quer dizer que ele julgava. Lembra lá de Pôncio Pilatos, que era um representante do imperador romano em Israel, né? No território, hoje o que compreende o território de Israel, território israelense. Ele fez o que com Jesus? Você que já leu a Bíblia aí sabe que Jesus foi condenado sob Pôncio Pilatos. Então isso demonstra o quê? O poder judiciário que o imperador e os seus representantes tinham em detrimento da vontade, dos desejos ou das ações de quem? Ou das ações do povo, ok? Então você tem um magistrado aqui, esse magistrado é o cara do Senado, ou seja, geralmente proprietários de grandes terras, que tinham seus privilégios dentro da República Romana. Senhor das terras do Império Romano e autoridade suprema. Magistrado. Então a decadência política coincide com o momento de maior esplendor econômico e militar. Olha que frase magnífica. A decadência política coincide com o momento de maior esplendor econômico e militar, porque aí é onde, para Aristóteles e Platão, o homem perde a sua virtude. Por quê? Porque ele está inflamado pelo seu ego, inflamado pelo prazer da vitória, e aí é onde ele perde a sua virtude, ok? Então olha lá, vamos lá, na tela aí para você. Então continuando. Príncipe perfeito ou bom governante, inspirado na política platônica, nas ideias de Platão. A justiça depende das qualidades morais do governante. O príncipe deve ser modelo de virtude, né? Ou seja, tanto um modelo racional quanto um modelo comportamental, ou que nós vamos chamar também de modelo ético mais à frente lá na filosofia moderna com Spinoza. Como o ser humano é passional e racional, não pode ceder às paixões, apenas o quê? Apenas a razão. Se ele cede apenas a razão, esse é o conceito de quê? De governante filósofo. Deve ser educado. Lembra o conceito de Aristóteles lá? Lembra o conceito de Aristóteles? Se você tem uma cidade boa, essa cidade boa produz pessoas justas e boas. E pessoas justas e boas produzem um bem social. Então é somente por meio de quê? Da educação, a educação filosófica, da educação acadêmica, da educação racional, é que então as organizações políticas, elas poderão oferecer o bem social aos seus
governados, ok? Ter virtudes principescas também era uma característica, ok? Então, dentro dessa perspectiva aí, nós vamos ter as virtudes principescas como comuns a todo homem virtuoso. O que seriam essas virtudes principescas, professor? Então, eu vou destacar aqui para você, olha lá. Virtudes principescas: sabedoria e prudência nas ações, justiça e equidade, coragem para enfrentar as grandes questões da vida e também da vida política, principalmente relacionada aos grandes momentos de guerra, temperança e moderação. Então você sempre percebe aqui que a ideia política dos gregos que vai ser abraçada pelos romanos é uma ideia de equilíbrio. Então o cara tem que ter sabedoria e tem que ter prudência também. Não basta só ter sabedoria e não ser prudente. Ele tem que ter justiça, mas também tem que agir com equidade, visando fazer uma distribuição igualitária de todos os bens, de toda a produção, de toda a justiça para todas as pessoas. Tem que ter coragem para enfrentar as questões políticas, principalmente aquelas relacionadas a causas militares, temperança e também moderação. Essas são as virtudes o quê? Principescas trabalhadas dentro da política romana. Então as virtudes propriamente principescas é aquelas então que vão produzir honradez e disposição dentro da cidade justa e boa que se busca, ok? Então olha lá, quais são os objetivos almejados? Honra, glória e fama dentro dessa construção do príncipe, do governante e assim sucessivamente, ok? E aí aqui nós vamos ter um retrato do tirano virtuoso, que é o quê? Quem é o tirano? O tirano é aquele que é detentor de todo poder e que age em função dos seus interesses próprios. Então ele é bestial, ele é intemperante, passional, injusto, covarde, impiedoso, avarento, perdulário, sem honra, sem fama ou glória, odiado por todos. E de todos o quê? Temeroso, ou seja, todos têm medo dele. Inseguro e odiado, rodeia-se de soldados, vivendo e isolado em fortalezas e temendo a rua e a corte. Então esse é o retrato do tirano, daquele que governa com mão forte, daquele que governa com mãos de ferro. Ok, meus queridos? Com isso nós terminamos esse bloco. Foi um bloco um pouco mais extenso, mas nós vamos voltar para resolver algumas questões sobre filosofia política. Então não sai daí, que já eu volto para nós terminarmos esse bloco, concluindo ele com exercícios. Beijão, boa preparação para você e até daqui a pouco, porque eu vou voltar.